Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre previsões financeiras, agora com foco em medições. Então vamos lá, a gente está aqui na página principal de navegação, vamos clicar no botão Previsões Financeiras, né? Caímos aqui na página de previsões financeiras e a gente vai escolher se a gente vai continuar um por rascunho, se a gente vai iniciar um novo ou ver o último. No caso aqui, a gente está iniciando um novo, né? Então vamos continuar por aqui. Beleza. Então vamos lá. Isso aqui é uma obra que já está em andamento, então nós já temos 8 medições. Então vamos dar uma olhada, a primeira coisa que a gente visualiza lembrando que a gente já cai automaticamente no módulo Medições e Receitas, tá? Se vocês quiserem ver os outros módulos, clica em Desembolso, ou então clica no módulo Equipes, ou então clica aqui onde a gente estava inicialmente no módulo Medições e Receitas. Então, olha lá, a gente primeiro aparece já com uma tabelinha aqui, que vai mostrar cada um dos meses previstos, né? No início da obra, todos os meses aparecem com o tipo projeção. E à medida que a gente vai executando e fazendo as medições, a gente altera para medição. Tá? Isso aqui é feito pelo programa mesmo. Beleza? E aí vamos dar uma olhada aqui. O que, é que a gente tem? A gente tem o número da medição, o tipo, né, como eu expliquei, a data de início e data de fim. Muito importante aqui um detalhe: essa data de fim não é a data de emissão da medição. Isso aqui é a data de aferição dos serviços. Né? Então, o que entra na medição 1 é tudo que foi executado até 25 de setembro. O que, que entra na medição 5? Tudo que foi executado até 25 de janeiro. Tá? O valor aqui é o valor da medição e o percentual é o percentual que representa do total. Beleza? A gente tem esses dois botões laterais aqui para a gente navegar, se a gente quiser ir mais para baixo aqui, se a gente quiser ir mais para cima, tá? Para ver os meses seguintes, os meses iniciais. Eu vou descer aqui um pouquinho para a gente poder visualizar um pouquinho melhor, tá? A gente vai entrar agora aqui na parte de projeção, que é onde a gente de fato vai trabalhar, né? Porque o que é medição já está resolvido, já foi para frente. Agora a gente vai focar no caso aqui específico, a última edição foi a medição 8, a gente vai fazer as projeções a partir da medição 9, tá? Um outro destaque também, agora a gente tem uma linha aqui final com os totais, tá bom? Que é de cada coluna para a gente verificar. Então, beleza. Tudo isso aqui que a gente viu até o momento, essas primeiras colunas, elas são preenchidas automaticamente. E isso aqui vem de onde? Vem daquele vínculo que eu mostrei. Até no vídeo 20, vocês podem assistir, eu detalho bem essa parte desse vínculo entre o CLP e o orçamento. Tá? É um vídeo opcional, mas basicamente vocês precisam entender que o programa entende que eu tenho o item 2.5, que é restauro do piso tal, e ele vale 20 mil reais. Então, se o cronograma indica que no mês 12 ele foi finalizado, eu vou medir no mês 12. Em resumo, é isso que a gente faz. E o programa automaticamente faz essa previsão aqui de valores, certo? Mas aí o mais importante é o seguinte: a gente confirmar, fazer o nosso estudo e validar, porque sem análise crítica, nenhum preenchimento automático tem valor. Tá? Então, a gente vai entrar aqui na análise crítica. E é por isso que nós temos aqui 3 cenários. E aí uma coisa muito comum que eu ouço é assim: Guido, não tem como eu prever quanto vai medir na próxima edição, porque eu não sei se a fiscalização vai liberar o bloco tal, certo? Isso é comum, todas as obras passam por isso, não é só a sua. E é por isso que a gente tem os cenários, tá? Eu não vou desenhar todos, eu como coordenador não vou entrar e pensar em todos os cenários possíveis, né? Mas vamos desenhar os cenários principais, para a gente poder ter uma visão, uma estimativa pelo menos, né? Então, vocês estão vendo que quando eu clico aqui em um cenário, eu altero a cor dele. Né? Então, o cenário que está pintado de verde é o que eu estou editando no momento. Tá? Então, vamos supor aqui que a gente vai começar pelo cenário 1. E aí, como que a gente vai alterar esses valores? A gente vai selecionar a linha do mês que a gente quer alterar. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma previsão de quanto que eu vou medir na medição 9, que são serviços a serem finalizados até 25 de maio. Eu vou clicar aqui na linha 9, na medição 9, e aí, esse campo aqui, no canto direito, é onde eu vou inserir o valor. Então, eu vou escrever, por exemplo, vamos supor que a gente fala assim: olha, eu acho que está coerente esse cronograma, mas eu não vou medir 302 não, vou medir 250 mil, tá? Vamos supor. Tá? Então, eu digitei aqui. Agora, eu tenho que jogar esse valor lá para dentro. E aí é o momento que eu forço um pouquinho uma análise crítica do coordenador. Porque eu não quero só jogar 250 aqui. Eu quero jogar o 250 aqui e explicar e contar para o programa onde que os 52 mil que eu estou tirando vão entrar. Tá? Eles têm que entrar em algum local. Né? Então, por isso que a forma de inserir, só existem duas opções: compensar no mês seguinte ou compensar proporcionalmente. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui no cenário 1 sobre compensar no mês seguinte
Depois eu vou dar um outro exemplo usando o cenário 2 de compensar proporcionalmente. Então vamos lá. Então eu cliquei aqui no mês 9, eu vou mudar esse 302 para 250. E agora eu vou clicar aqui em compensar no mês seguinte. Antes disso, só reparem no mês 10, que tem uma previsão de medir 240. Quando eu clicar em compensar no mês seguinte, olha o que vai acontecer. O mês 9, que era 302, agora virou os 250 que eu escolhi. E o mês 10, o que ele fez? Ele era 240. Ele pegou os 52 mil que eu tirei da medição 9 e colocou aqui, tá? E aí, lógico, agora eu tenho que de novo fazer uma análise crítica. Falar assim, esse é o cenário mesmo que eu quero, certo? E a gente vai fazer esse estudo até que esse cenário aqui seja compatível com as suas expectativas, tá? E agora vamos fazer o exemplo do cenário 2. Aí vamos supor que seja o contrário, que o coordenador fala assim, olha Guido, é o seguinte, é porque no cenário 1 eu estou sendo mais pessimista, porque eu estou achando que eles não vão liberar o bloco tal, o bloco X. Né? Mas se liberarem o bloco X, e se a gente conseguir terminar o serviço tal, eu acho possível, eu acho que é o segundo cenário mais provável. Esse segundo cenário mais provável, eu vou medir mais de 300, vou medir 400. Né? Então, eu selecionei, o que eu fiz então? Eu selecionei o cenário 2, eu selecionei o mês que eu quero alterar, e agora eu vou aqui na caixinha do lado direito, eu tinha saído, né, então agora de novo vou colocar, eu vou aqui na caixinha do cenário direito e escrevo o valor que eu quero, 400 mil. E de novo eu poderia compensar no mês seguinte, e aí o que ia acontecer? Eu ia ter um excesso de 98 mil e ele ia descontar do mês seguinte. Tá? Então esse 240 aqui ia virar 132, mais ou menos. Né? Mas agora eu vou fazer outra coisa, eu vou clicar em compensar proporcionalmente. Então fiquem olhando aqui o mês 10, 11 e 12, todos os meses do cenário 2, para ver o que vai acontecer. Então eu clico em compensar proporcionalmente, e vocês devem ter reparado que todos os meses mudaram. Tá? Então o que o programa fez? Esse excesso de 98 mil, em vez de tirar das previsões só do mês, da previsão só do mês 10, ele tirou proporcionalmente um pedacinho de cada. Tá? E vocês podem ver o seguinte, eu fiz essa alteração no cenário 1, no cenário 2, e os totais não foram alterados, tá? Os totais são exatamente o que estava previsto na planilha total, tá bom? Então, é, então a gente vai estar sempre tomando cuidado com com essa informação, tá? Aí vamos supor, não, Guida, mas é porque vai ter aditivo, acho que é melhor a gente já considerar que vai ter uma medição maior. Então você faz o seguinte, vai alterando os valores aqui de cima, e aí quando chega aqui no último mês, vamos fazer aqui para o cenário 3, por exemplo. O cenário 3 é assim, não, Guida, eu quero contar que vai ter o aditivo. Então você vai no cenário 3, seleciona aqui o último mês, e você vai aumentar aqui o valor, tá? Vamos supor, você mexeu em todos aqui em cima, e aí ficou um residual aqui embaixo, você vai e bota 200 mil, certo? E aí o que acontece? Quando você colocar compensar no mês seguinte, ele não vai botar abaixo de zero, certo? Então, se você fizer isso, sempre que você fizer isso no último mês, ele não vai compensar. Então, aqui, olha, o valor já aumentou, tá bom? Então, se você quiser considerar uma medição, um valor total maior do que o valor previsto, você pode fazer isso preenchendo o último mês, tá? Então, você preenche todos antes, né? E sempre que depois do último mês tiver somente zero, ele não vai se preocupar, né? Ou então você poderia ter feito aqui, né? Vamos pegar aqui no cenário 2 e colocar. Então, vamos lá, cenário 2, eu pego o primeiro mês depois do 18, né? O primeiro mês zerado, no caso. E aí eu posso mudar aqui também, né? 150. Você pode preencher os itens zerados, né? E beleza, tá? E aí, vamos supor que isso caiu o contrário. Você fala assim, não, Guido, no final das contas, tem uma parte lá que eles não vão medir, então é melhor a gente reduzir o valor. Então o que você faz? Você vai corrigindo tudo aqui, aí quando você quiser diminuir, você vai no último mês, tá? Isso aqui tem que até confirmar se está dando tudo certinho. Você vai no último mês aqui, cenário 1, seleciona o último mês e bota um valor. Vamos supor que você vai tirar 100 mil, né? Então vamos tirar esse 1 aqui, 100 mil, tá? Deixa eu até ver se está funcionando isso certinho. E bota aqui, compensar aqui para você jogar embaixo, você vai botar não compensar no mês seguinte. Se você colocar compensar no mês seguinte, ele vai jogar 100 mil para baixo. Mas se você colocar compensar proporcionalmente, como está tudo zerado, ele vai ser obrigado ele não vai saber, ele não distribui, tá? Ele deixa zerado. Então vamos lá, compensar proporcionalmente, certo? E aí olha só, esse aqui passou de 118 para 18 e aqui continua zerado, né? Então o valor total a ser medido no cenário 1 é 3 milhões e 100 e não 3 milhões e 200, tá bom? Então assim que você pode alterar os valores. Por fim, para finalizar, só tenham em mente que você pode em qualquer momento clicar, dar um clique duplo aqui, que aí você vai ver o gráfico, tá? Aqui tem muitos meses, então fica um pouquinho difícil de ler aqui em cima, por isso que tem aqui do lado, tá? Um resuminho, tá bom?
Aí você pode ver cada mês. Mas você vê o gráfico aqui, mais ou menos como é que funciona, e vê aqui do lado o total, se quiser ver um número específico do mês. Mas aqui é legal, né? Essa curva aqui sempre nos mostra o, o, uma noção geral, né, de como está avançando. E geralmente um bom planejamento tem exceções, mas geralmente ele vai ter esse formato mesmo. Ele começa mais baixo, vai aumentando, depois abaixa, né? Geralmente tem esse formato mesmo, tá? E aí esse gráfico aqui, só um alerta, ele não se preocupa, ele ignora medições. Ele é somente um gráfico que vai simplesmente pegar o vínculo entre o CLP e o orçamento, tá? Esse aqui, ele já vai considerar as medições e aí esse mês 9 aqui ele faz a virada do saldo, tá? E aí, por fim, esse botão, VCFF, tá? Você pode clicar também. E aí, para ver lá atrás, só uma coisa, você pode deslocar, não clique no X aqui, tá? Você faz um deslocamento aqui, tá? É, e aí você pode ver aqui todo o detalhamento aqui atrás, tá? Se tiver algum problema de visualização, clica no ESC, exibir, congelar, descongelar, tá bom? Aí você vai ver aqui do lado, tá? Mas provavelmente não vai aparecer para vocês não, porque eu vou arrumar quando eu for enviar, tá? E aqui atrás você pode ver mês a mês certinho, tá? Como se fosse um cronograma, tá bom? Do que está previsto para ser medido para cada mês. E acho que é isso, acho que eu falei tudo. E só reforçando, muito, muito importante, pessoal, use esse campo aqui, observações e receitas, tá? Escreva muito aqui, tá? Eu leio cada vírgula que vocês escrevem, e é o nosso momento de comunicação. Textão grande aqui, por favor, explicando o que está sendo considerado em cada contexto.